aqui é Pedro Manuel. Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Pedro Manuel do grupo 1 para falar do nosso projeto para resolver o problema 4. O problema 4 foi uma máquina de troco que recebe um valor de troco na entrada V, um valor entre 0 e 10 reais, e ele precisa calcular esse troco e retornar ele na forma de moedas de R$ 1 até 1 centavo. Essa máquina, esse circuito também tem que ter entrada T, que é uma entrada usada para o usuário decidir quando que ele vai inserir o valor de troco, né, para dizer para a máquina qual que é o valor de troco que ela quer que seja calculado. Tem a saída L, que é um LED usado para indicar quando que a máquina estaria processando informação ou quando teria dado erro e ela não conseguiu calcular o troco. Temos também as entradas C1 até C6, que indicam a quantidade de moedas que existe nos cofres de R$ 1 até 1 centavo, e as saídas I1 até I6, que servem para dizer para o usuário, serve para, entre aspas, decidir quantas moedas seriam, entre aspas, despejadas ou entregues para o usuário que calculou o troco. Então, por exemplo, se o troco foi 3 moedas de R$ 1, a saída I1 tem que ficar no nível alto por 3 ciclos. Para poder resolver esse problema, usamos o método RTL. Começamos fazendo essa máquina de estados de alto nível, que contém várias operações. As variáveis usadas para poder mudar de estado são a variável T, que é a variável de inserir o valor V. Então, como podemos ver, do estado iniciar, nós vamos para o estado comparar quando T é igual a 1. No estado comparar, nós podemos ir do estado ligar, que é quando o troco conseguiu ser calculado, o estado esperar, quando deu erro e ele não conseguiu ser calculado, subtrair e modificar a moeda. Em geral, comparar vai... Em geral, quando o estado chegar no comparar, ele vai verificar o seguinte, ele vai verificar se o cofre atual de índice M não está vazio, dado pela variável x, se o valor do troco não terminou de ser contado, não terminou de ser calculado, dado pela variável y, se o valor da moeda é maior que o valor do troco, dado pelo w, e se o índice M não chegou em 7, porque se ele chegou em 7, é um indicador que deu erro. Caso contrário, caso ele não tenha chegado em 7 e tenha calculado todo o valor, ele vai no estado ligar. Ele vai para o estado modificar moeda quando o valor não foi calculado, o M não é 7 e ou o cofre está vazio ou o valor da moeda ultrapassou o valor do troco. Caso contrário, o que acontecerá é que o comparar vai para o subtrair, quando ainda falta troco para calcular, quando falta troco para calcular, quando o índice não chegou no número 7, quando o valor da moeda for maior que V e quando o cofre não estiver vazio. Nesse estado, subtrair o V, o valor V de troco vai ser subtraído do valor da moeda. O registrador QM, que vão ser 6 registradores para cada... No caso, vão ser 6 registradores correspondendo aos 6 cofres, né? Esse registrador QM é usado para saber por quantos ciclos a gente tem que deixar as saídas I1 até I6 no nível alto. E também no estado subtrair, nós vamos decrementar o cofre para indicar que essa moeda foi retirada, essa moeda já foi contada no cálculo. No estado modificar moeda, o índice da moeda vai subir. Então, se por exemplo o cofre de R$ 1 ficou vazio, ou então R$ 1 é maior que o troco que falta ser calculado, a gente vai modificar a moeda. No estado esperar, o LED fica constantemente ligado e ele só volta para o estado iniciar, né, para poder calcular um novo troco depois se apertar D. E no estado ligar, nós fizemos uma lógica em que a máquina permanece no estado ligar enquanto as saídas I1 até I6 vão descarregar ou despejar as moedas entre aspas, né, que no caso cada uma delas teria que ficar ligada pela quantidade de clocks correspondente ao número guardado nos registradores QMs. Essa é a ideia geral do projeto. Em mais detalhes, veja o relatório.